paz do Senhor, queridos. Te convido a meditar comigo aqui em Salmo 42, a partir do versículo 1, que diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama o outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amados, esse salmo vai falando de uma grande aflição, uma provação muito grande que o salmista estava passando, quando ele diz que as lágrimas dele têm sido o alimento dele de dia e de noite. Ele está dizendo que ele está vivendo dias de desolação. Os acontecimentos têm abatido a sua alma. Ele vai dizendo nesse salmo. Ele fala: eu sinto a minha alma batida dentro de mim. Você já se sentiu assim? Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que parece, como diz aqui, um abismo chamando o outro, uma coisa vai acontecendo, logo em seguida outra, e a gente vai se sentindo ferido, abatido, acometido de grande tristeza. E nós, embora nós saibamos que nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas, nós temos fé que Ele vai fazer algo, ainda assim a nossa alma, ela se abate, ela geme, ela chora, e isso quer ir contra a nossa fé. E é justamente isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Porque quando o sentimento de dor, ele toma conta, até anotei aqui, o sentimento de dor, a sua aprovação, e quando vem as perguntas sem resposta, porque aqui ele está falando que tem pessoas perguntando: mas e onde está o seu Deus no meio dessa tua dor? E ele não tinha resposta para aquilo agora, mas ele sabia, amados, ele tinha certeza, ele tinha fé que Deus ainda faria algo e que ele louvaria o nome do Senhor. Então ele chama a sua alma, novamente a razão, a fé, e fala: ó minha alma, por que você está abatida? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Por que você está se perturbando tanto? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Como se ele dissesse: não há motivo para você ficar assim, dessa maneira, se lamentando e tão triste dentro de mim, sendo que nós esperamos em um Deus que não falha. E às vezes, amados, é necessário a gente usar a fé e trazer de novo essa razão para as nossas vidas. A fé, amados, porque nós sabemos que esse Deus existe, Ele tem se mostrado conosco, e às vezes as situações, a adversidade, a luta, as perseguições, elas querem nos abater. Aqui ele fala: eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Amados, era algo muito profundo, muito forte, muito interno que ele estava sentindo. E ele tinha que chamar a alma dele de novo
a se lembrar que existia um Deus que ainda faria algo por ele, que não havia razão para andar se lamentando tanto. Então, amados, nós que cremos no Senhor, que temos fé em Deus, esperança que o Senhor sempre se levanta por nós, nós não podemos nos abater dessa maneira. A nossa alma, ela quer ficar triste diante da circunstância, a gente não vê saída às vezes. Às vezes as coisas só estão piorando, nada melhora. E, amados, chega esse momento que você tem que chamar a sua alma e fazê-la lembrar do Deus ao qual você serve. E eu anotei aqui alguns exemplos de fé, né? Que foi Romanos, capítulo 4, no versículo 5, que fala que a fé foi atribuída como justiça a Abraão. E nesse versículo vai falando assim, se alguém trabalhar, ele se acha digno do seu salário. Aquilo é como se fosse uma dívida depois que ele trabalhou. Mas quando essa pessoa não trabalha e ela recebe, amados, é como se fosse uma dádiva. E ela crê e ela recebe. Não é que ela merecia, é que o Senhor simplesmente abençoou. E isso lhe é imputado por justiça. Então, eu gostaria de deixar esse versículo aqui, eu vou ler porque assim eu explicando não fica tão claro, né? No capítulo 4 de Romanos diz assim, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Tudo o que aconteceu, amados, com Abraão, não era fruto do seu trabalho, das suas mãos. Era fruto da sua fé em Deus. Deus realizou mediante a fé que ele tinha. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é isso que eu gostaria de te fazer lembrar, amados. Quando nós temos fé, nós recebemos coisas que nós não merecemos. Não é por mérito nosso. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque a gente é... Não, amados. É porque a gente tem fé, a gente acaba alcançando o Senhor. Ele enxerga a nossa fé e Ele nos dá. E a nossa fé imputa aquilo como justiça. Que coisa linda, né, amados? Então é necessário, amados, nós às vezes nos lembrarmos de quem nós servimos e, amados, realçarmos a nossa fé e irmos para frente com confiança no Deus que nós servimos. E um outro exemplo é em Atos, no capítulo 14, a partir do versículo 8, vai falando que Paulo entra numa cidade, num lugar ali para anunciar o evangelho de Deus, e havia ali um paralítico desde nascença. Desde nascença, amados, já era muitos anos. E quantas vezes a gente ouve que isso não tem solução, isso não tem mais jeito. Amados, talvez ninguém nem falou nada porque ele já sabia desde quando ele carregava aquelas sequelas. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto Paulo ele anunciava a palavra de Deus, ele pregava naquele lugar, ele olhando para ele viu fé em seus olhos. Aleluia. Diz assim, Paulo fixando os olhos nele e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta, apruma-te, quer dizer, endireita-te, levanta-te. E aquele homem foi curado, amados. Então, amados, não é por merecimento. Ai, por que você está passando por isso? Ai, será que não é alguma coisa que você fez? A palavra do Senhor diz que ele era assim desde quando ele nasceu. Quando ele era ainda bebê, amados. O que ele tinha feito? Então, tem coisas que acontecem nas nossas vidas que não é porque nós fizemos algo, porque é um castigo, porque... Não, mas é porque simplesmente é da maneira que é. Mas se nós tivermos fé, essa realidade pode mudar. E não é porque nós fizemos por onde, porque nós fizemos grandes obras, porque nós sempre ajudamos, porque por isso que aconteceu tal coisa conosco, por isso que Deus decidiu nos abençoar. Não é por causa disso. É porque nós temos fé. E quando nós elevamos a nossa fé e confiamos em Deus, Deus muito fará por nós. Então, você que tem andado triste, cabisbaixo,
Essa palavra é para você levantar a sua cabeça, retomar a sua fé, se fortalecer, amados. Fortalece a sua fé no Senhor. Fortalece a sua fé no Senhor, porque o Senhor tem coisas para realizar e é necessário que você tenha fé. Sabe, amados, Paulo, ele tinha fé para curar aquelas pessoas. Não só esse enfermo, mas quantas pessoas estivessem ali, ele tinha fé para curar. Só que, amados, às vezes o empecilho dessa cura acontecer era a falta de fé da própria pessoa, de acreditar, de crer que aquilo era possível. E certamente, se aquele paralítico ele não tivesse fé, ou que ele duvidasse, ai, mas eu sou assim desde quando eu nasci, não tem razão, não tem motivo, nunca aconteceu nada, eu já tentei várias vezes, mas não é pelo seu esforço, amados, é pelo poder de Deus. Então, se a fé dele esmurecesse ou se esfriasse naquele momento, ele não seria curado. Mas como, amados, ele manteve a fé, ele foi curado, amados. Você vê, não havia dúvida da parte de Paulo, porque ele fala em voz alta, diante das pessoas. Apruma-te, levanta-te. Imediatamente ele foi curado, amados. Havia fé da parte de Paulo. Mas, amados, havia fé também da parte do paralítico. E o Senhor quer realizar coisas na minha vida e na sua vida, na qual é necessário haver fé da nossa parte. Então, se a sua alma tem andado abatida, se o seu choro tem sido seu alimento dia e noite, como foi aqui como salmista, chega a hora, amados, que você tem que lembrar a sua alma de quem você serve, do que esse Deus é capaz de fazer, e Ele fará grandes coisas. Como Ele diz, ainda o louvarei. Ele estava falando para ele mesmo, para a alma dele. Porque você está batida assim, ó minha alma. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E você ainda vai louvar ao Senhor. Eu ainda vou louvar ao Senhor nessa situação difícil. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe o seu dia. Uma ótima terça-feira, uma ótima semana para vocês. Que a paz do Senhor esteja conosco e que essa semana seja a semana de nós estarmos realçando a nossa fé, lendo as Escrituras, vendo como Deus é poderoso para fazer, amados. Infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou que pedimos. Nós temos apenas que ter fé, que crer. E isso nos será imputado por justiça. Amém? Fica na paz do Senhor.